Após o antagonista revelar que Bianca Maria Santana, uma das madrinhas de casamento da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi selecionada para coordenar um convênio de US$ 300 mil entre a pasta Banco de Desenvolvimento da América Latina, integrantes da oposição pediram ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre a legalidade da escolha. Bianca Maria Santana está à frente do projeto Gente Negra, Reconstrução e Desenvolvimento. O projeto Gente Negra tem como objetivo apoiar a estratégia governamental de união e reconstrução do país através da promoção da igualdade racial, do combate ao racismo e do aperfeiçoamento das ações e políticas públicas desenvolvidas pelo ministro da Igualdade Racial do Brasil. Por esse trabalho específico, a madrinha da ministra receberá US$ 66 mil, mas o valor inclui impostos e demais custos operacionais da sua função. Wilson Lima, mais um desgaste para o governo Lula? Meu caro, mais um desgaste para o governo Lula, né? A matéria que nós revelamos aqui ontem, com exclusividade em um antagonista, e que ela tem um detalhe que é importante, meu caro Inácio, é porque ela mostra justamente que é uma possibilidade, né, de uma influência direta do Ministério em ações da pasta. É isso que é algo muito grave. E tem um detalhe nesse caso que a gente tem que chamar a atenção. Esse mesmo programa, ele também teve como consultor um integrante, né, um aliado da ministra Aniele Franco, que foi considerado funcionário fantasma e que é alvo de uma denúncia do Washington Quaquá, que é o vice-presidente do PT. Ou seja, está tudo interligado. E essa história ainda vai ter outros desdobramentos, porque eu descobri que não foi só a madrinha de casamento que foi beneficiada com esse convênio. Tem também tem até a amiguinha da ministra que também foi selecionada nesse mesmo processo seletivo. Ou seja, é só isso aí, é só a ponta de novelo mostrando que nesse momento a ministra da Igualdade Racial, ela é alvo não de um intenso fogo cruzado. E olha, isso mostra o seguinte, né, amigo? Ela trabalhou intensamente pela queda do Silvio Almeida. Agora tem gente do próprio PT trabalhando pela queda da ministra. É no mínimo uma bela de uma ironia. Rodolfo Borges, se a gente for pensar que o Sidônio Palmeira entrou para melhorar a comunicação do governo, parece que os integrantes do governo são especialistas em ter teto de vidro? O problema não é de comunicação, a comunicação é um dos problemas e o Sidônio não parece capaz, ou não pareceu até agora, de resolver esse problema específico. É o único que ele pode ter alguma competência para resolver, mas a gente está vendo aí, é bom dar o contexto, né? O Wilson até já mencionou que o Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT e prefeito de Maricá, ele anunciou ontem que iria denunciar a Aniele Franco por conta do que ele chamou de funcionário fantasma, que era assessor também, que tinha ali um contrato, atuava nesse contrato no Ministério da Igualdade Racial. E a gente comentou, inclusive, no Papo Antagonista de ontem, a gente falou sobre esse caso, que o Wilson trouxe com exclusividade, de que esse tipo de ambiente de militância, as pessoas todas ali se conhecem e convivem. E aí um ministério como o da Igualdade Racial, que tem como, obviamente, ele vai lidar com associações, instituições de defesa dos direitos dos negros, as pessoas todas ali vão se conhecer e vão se frequentar. O problema é que quando as relações são muito próximas, nesse caso madrinha de casamento, e a Aniele até já admitiu que esse outro funcionário ali que atuava no projeto que tinha ligação com o Ministério da Igualdade Racial, foi indicado por ela, sim, para a Prefeitura de Maricá. Então, assim, fica quase que parecendo que é uma coisa de família. E aí é inevitável que a gente desconfie que pode ter alguma coisa no meio disso, que as relações que devem ser impessoais, fica sugerido que elas são pessoais. E aí fica essa troca de tiro interna no PT. Por quê? E aí vamos lembrar o Quaquá. Ele foi um dos únicos petistas a sair em defesa do ministro Silvio Almeida. O Wilson já lembrou aí que a Aniele Franco foi uma das denunciantes do Silvio Almeida por questões de importunação sexual. O Quaquá também saiu em defesa do Chiquinho Brazão, deputado, que foi ali acusado por conta da morte da Marielle Franco, a vereadora.
E a Aniele Franco, irmã da Marielle, denunciou o Quaquá por conta dessa defesa que ele fez do Brasão. Então, assim, realmente é um fogo cruzado político aí entre petistas, num governo que está tentando resolver problemas. Aliás, não está tentando resolver problemas, vamos falar. Colocou a comunicação como o problema a ser resolvido e não está conseguindo resolver esse problema. Os outros todos, ele não vai, não se prestou nem a lidar com esses problemas, então, obviamente, esses problemas continuam existindo e ainda tem o problema partidário protagonizado agora entre Quaquá e Aniele. Aliás, sobre essa questão do Quaquá e da Aniele, vamos contextualizar um pouco do que se trata. O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, informou que acionará a Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que também, obviamente, é do PT. Em nota, a prefeitura informou que o petista recebeu uma denúncia de que haveria um funcionário fantasma atuando na Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, SOMAR. Segundo a equipe de Quaquá, o funcionário identificado como Alex da Mata Barros teria sido indicado ao cargo por Aniele, que, como vocês já acabaram de dizer, confirmou isso. O servidor foi consultor do projeto Gente Negra, Reconstrução e Desenvolvimento, que teve a madrinha de casamento de Aniele Franco como gestora do contrato, como também acabamos de falar. E falando sobre esse fogo cruzado, Rodolfo, isso acaba sempre respingando no governo, que parece que tem um desgoverno. Parece que eles não têm união nem internamente para resolver as questões internas, questões pesadas. Estamos falando desde acusações de cobertar assassinatos, no caso da Marielle Franco, que o Rubens Quaquá teria relativizado a participação dos irmãos Brasão, até funcionários fantasmas. Então não são coisas sutis que estão em debate, não são divergências ideológicas, são questões éticas graves, até criminais potencialmente. O governo Lula deveria estar lidando com os problemas do Brasil. A questão é que o governo Lula, criou boa parte dos problemas que o país está vivendo hoje. Contribuiu para o aumento da inflação, que leva, consequentemente, ao aumento da taxa básica de juros e que, por conta desse aumento da taxa básica de juros, espera-se, nos próximos meses, algum nível de recessão no país, desaceleração da economia. Então, 2 primeiros anos, o governo Lula acelerou muito a economia, artificialmente jogou para baixo a taxa de desemprego, o que teoricamente é ótimo, mas isso não se reverteu em popularidade para o Lula. O Lula perde popularidade progressivamente desde 2024. Então, o país está numa confusão econômica, o governo está confuso, tem dificuldade de relação com o Congresso Nacional, precisou ali de uma ajudinha do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas para tentar reorganizar o jogo, não conseguiu desatar esse nó ainda, e ainda por cima tem que lidar com troca de fogo entre ministros. E aí tem notícias saindo hoje de que o Lula teria se reunido com ministros sem o Fernando Haddad e que eles teriam chegado à conclusão de que os grandes prejuízos para a popularidade do Lula saíram do Ministério da Fazenda, por conta da questão do monitoramento do PIX, por conta da taxa das blusinhas, e aí começa a se criar ali internamente no governo de que o problema é o Haddad. Ao mesmo tempo, saem outras informações de que o Haddad tentou demover o Lula de apresentar a proposta de isentar do imposto de renda quem ganha menos R$5 mil salário mínimo. Então o Haddad seria, na verdade, o correto e não o Lula. Então, assim, o governo tá um clima ali de salve-se quem puder, né? Isso aí, quando vem fogo cruzado, virou um barata voa, né, Rodolfo? Pois é cada um agora tentando ver quem vai escapar. O Haddad é o cara que estava alertando pro Lula, olha, vai sair ruim isso aí. E o Galípolo teria participado também, o Galípolo teria, isso segundo o noticiário mais amigo do governo, o Galípolo teria, inclusive, antecipado que o dólar ia passar de R$6 ano passado, se a proposta de corte de gastos fosse apresentada da forma como foi feita. Então o Galípolo é outro que, olha, sabia tudo aí antes, mas não conseguiu demover o Lula da ideia. Então, assim, temos aí heróis e bandidos a partir da perspectiva que você puder ver. E, na verdade, está todo mundo junto, né? Daqui de onde a gente vê, não tem herói nenhum nessa história. Wilson? Não tem herói nenhum nessa história. Na verdade, você vê que essa é uma outra situação que cria
é como fala o Galvão Bueno, né? Essa é outra situação terrível, né? Vai se criando um clima terrível, porque cada vez mais se avoluma esse tipo de denúncia em relação ao governo Lula. E, gente, não sejam inocentes, tá? Ninguém imaginava que o governo Lula seria um antro de candura, porque de fato não é. E tem um detalhe que as pesquisas mostram, é que nesse governo Lula 3, o presidente da República e seu staff não só não conseguiu, né, reverter essa imagem de que é um governo corrupto, como eles ainda conseguiram aprofundar essa imagem junto à população. E aí junta esse detalhe, e aí também junta com um outro problema, que é a carestia, que é a inflação, que é a alta dos preços. O Lula nem tem mais aquele subterfúgio de utilizar, esse é um governo que rouba, mas faz. Não, agora o que se tem na população é o sentimento de que esse é um governo que rouba e não faz. E isso tende a ser mortal para o presidente da República em 2026. Afinal de contas, eles ficaram 2 anos e meio martelando na tecla da defesa da democracia, defesa da democracia, defesa da democracia, e o que você percebe é que o governo Lula não tem mais nenhum discurso para chamar de seu. Enquanto isso, e aí eu trago para cá mais uma vez, daqui a pouquinho, acho que em instantes, o Jair Bolsonaro deve sair ali pelo elevador de autoridades. Enquanto isso, a oposição faz o seu trabalho de buscar anistia tanto para os réus dos atos de 8 de janeiro, quanto para o próprio ex-presidente da República. E isso, inclusive, não é, Rodolfo, é algo que nós comentávamos aqui na redação. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse contexto, ele acaba sendo o último pilar de esperança do Lula. Então, é algo bem complexo.